Salve, salve, amiguinho! Tranquilinho aí com você? E aí, galera? Yes! Bora pra aula? Bora? Vamos fazer aquele foguetinho, vamos subir? Bora lá! Brasil, agricultura. Aspectos gerais da agricultura brasileira, amiguinho. Tranquilo? Vamos lá. Começar. Primeiro, a gente não pode esquecer a importância que a agricultura tem para o cenário brasileiro, para a economia brasileira, ok? A importância vem de um contexto histórico, ok? Desde o nosso passado colonial, a agricultura aparece como posição de destaque, amiguinho. Bacana? Então não esqueça isso. A importância histórica da atividade agrícola. Então, vamos colocar, além dessa importância histórica, olha aqui, ó, para exportação. Ok? Já estamos colocando aí que o Brasil tem uma posição significativa na exportação de alimentos no cenário mundial. Beleza? E esse grande volume de exportação, aliado à produção voltada para o mercado interno, tem uma grande contribuição para a formação do PIB, Produto Interno Bruto. A geração de riqueza do Brasil, parte dessa geração vem da atividade agrícola. Bacana? Produção de matéria-prima, seja para atividade industrial, seja para a produção energética, ok? Como o etanol e produção de alimentos. Então, a atividade agrícola atende todos os segmentos, perfeito? E aqui, não podemos deixar de lado, além de exportação, produção de matéria-prima, produção de alimentos, geração de riqueza, né, na formação aí do PIB, a gente não pode esquecer também disso aqui, ó, dos trabalhadores. O campo brasileiro ainda absorve um grande número de trabalhadores. Aproximadamente 20% da população economicamente ativa está no meio rural, está exercendo uma atividade agrícola. Bacana? Fique atento, galera. Então, aqui estão aspectos que marcam a importância da atividade agrícola para o Brasil. Perfeito? Não podemos esquecer também que a economia brasileira no campo vem passando por um processo de modernização muito acelerado. Então nós temos desde cultivos tradicionais quanto cultivos modernos. E esses cultivos modernos, nós vamos dar um nominho a ele. Eu vou até aproveitar esse espacinho aqui, ó. É o agronegócio, ok? O agronegócio é uma relação de interdependência entre o campo e a cidade. O campo produz, ok? A matéria-prima e a cidade fornece os insumos, os recursos necessários para atender a essa demanda produtiva no campo. Perfeito? Então essa interação, essa relação de interdependência campo-cidade, nós vamos chamar de agronegócio. Beleza? Bom, quais fatores contribuem para que o Brasil se destaque no cenário mundial na produção agrícola? Vamos considerar dois aqui, com destaque, né? Dois envolvendo os fatores naturais, porque tem fatores de ordem econômica que não vem ao caso nesse momento. Então vamos lá, clima e solo, ok? Então vocês sabem que o Brasil tem uma grande extensão territorial, e por conta dessa extensão territorial tem uma diversidade de climas, uma diversidade de solos, ok? Temos aí predominantemente climas do tipo tropical, com as suas variações, ou seja, climas quentes, e uma parcela, né, no sul do país de clima subtropical. Essa diversidade de cultivos acaba favorecendo essa diversidade climática, perdão, acaba favorecendo uma diversidade de cultivos. Tá certo? Fique atento a isso. De acordo com os tipos climáticos, você pode encontrar aí produtos agrícolas específicos para cada uma dessas regiões. E é claro, essas regiões climáticas. É claro que você tem que considerar também que independente do clima, a modernização
das técnicas de cultivo, a melhoria genética, né, permite que produtos de um determinado clima se desenvolva bem em outro tipo de clima, como é o caso da soja. Tá? Um produto agrícola de um clima ameno, de um clima temperado, que se desenvolveu muito bem no sul do país por conta do clima subtropical, mas que foi adaptado às condições climáticas da região centro-oeste do Brasil, do clima tropical. Se adaptou muito bem e hoje o centro-oeste se destaca como principal produtor de soja. Perfeito? Considere esse fator também. E outro fator aqui, o fator solo. O Brasil tem uma diversidade de solos. Tem solo do tipo eluvial, aluvial, latossolo, litossolo, ok? O que significa isso? Solo eluvial, solo que se forma pela decomposição da rocha no próprio local, ok? No local de origem. Aluvial, solos que vão se formando por cheias dos rios, que depositam nas suas margens sedimentos. Solo latossolo, solos típicos de climas úmidos, são solos profundos. E o litossolo, são solos rasos, onde a rocha está pouco desgastada, pouco fragmentada, onde o intemperismo aí vem atuando, mas não de forma suficiente para fazer com que a camada de solo seja profunda. É um solo típico de regiões secas, no caso no caso brasileiro, do sertão nordestino. Beleza? Então, o destaque aí, solo de terra roxa, solo de massapé. São dois solos férteis que ocorrem no território brasileiro. O solo de terra roxa aqui mais no centro-sul do país, com destaque aí o oeste paulista e o norte do Paraná, onde o cultivo do café se desenvolveu muito bem, e o solo de massapé no litoral nordestino, que nós podemos destacar o desenvolvimento das culturas da cana, do fumo, né, no caso o tabaco, e do cacau. Beleza? Mas o grande destaque eu vou dizer para vocês é o solo de terra roxa, ok? Que está historicamente ligado à cultura do café. Beleza? Bom, nem tudo é bacaninha, nem tudo são flores, nós temos os espinhos também. Quais são os espinhos do setor agrícola brasileiro? Principalmente ligado aos solos. É claro, nós temos os problemas sociais existente no solo, nós temos aí a questão da concentração de terras, que isso é um assunto futuro, mas um dos espinhos da produção agrícola brasileira é a questão do solo, os seus problemas. Então nós temos aqui a erosão, vossoroca, esgotamento, laterização, lixiviação. Ou seja, esses problemas estão ligados a quê, galerinha? A manejo inadequado do solo, como a prática das queimadas, ao desmatamento, a retirada da cobertura vegetal que expõe o solo, perfeito? Nós estamos aí pensando aí também na ocupação das encostas de forma inadequada, sem obedecer critérios técnicos de cultivo, perfeito? Então há uma série de problemas que atinge o solo brasileiro. As práticas inadequadas, né, do uso do solo levam à erosão, retirada da cobertura vegetal que expõe a chuva, por exemplo. As vossorocas acaba sendo uma consequência do processo erosivo, são as grandes cavidades, são as grandes fendas, vales, né, que se formam, valetas que se formam no solo em virtude da ação das chuvas, do excesso de animais, de gado nas áreas de pastagens, o manejo inadequado, aí a prática das queimadas. Então isso leva à formação das vossorocas, leva ao esgotamento, tá? A laterização, a uma camada, é uma crosta ferruginosa que ocorre em áreas de solos tropicais, com a presença de óxidos de ferro, óxidos de alumínio. Isso dificulta, ok, a prática agrícola. E a lixiviação, que é a lavagem do solo pela água das chuvas. A chuva, ao chegar ao solo e escoar, ela vai levando a camada superficial, vai levando os nutrientes superficiais do solo. Com o desmatamento, esse processo é acelerado, beleza? Então a gente tem que pensar que para minimizar esses problemas, nós temos que usar algumas soluções, como a preservação da vegetação original ou o seu reflorestamento, o uso de técnicas mais adequadas, como a rotação de culturas, como, por exemplo, o cultivo em curvas de nível obedecendo, né, o terreno, perfeito?
a cobertura, uso de plantas forrageiras, que vai preservar o solo, a técnica da calagem em áreas de terrenos de solos ácidos, como o solo da região central do Brasil, do centro-oeste, onde é muito comum a ocorrência da laterização. Então, você usando técnicas modernas, eficientes, você minimiza os problemas relacionados ao solo. Tá? O uso de uma adubação química para recuperar os nutrientes perdidos do solo. Perfeito? Então, é possível você minimizar os efeitos do solo através de técnicas adequadas, tá, para a manutenção desse solo, destacando essas que nós aqui citamos para vocês. Galera, então esse é o panorama do cenário agrícola brasileiro, que aparece como um grande produtor e exportador mundial, ficando hoje atrás apenas dos Estados Unidos. Podemos dizer, entre aspas, que é o celeiro do mundo. Tá? Tem desde cultivos tradicionais a cultivos modernos. Esses cultivos modernos se enquadram nesse contexto aqui do agronegócio. Por exemplo, a soja, a cana, tranquilo? A produção agrícola voltada para atender a atividade industrial, para a produção de alimentos, embora essa produção de alimentos ainda seja talvez a mais ineficiente no cenário nacional, absorve um grande contingente de trabalhadores. Isso já mostra que a agricultura não é totalmente moderna, como tem aproximadamente 20% de trabalhadores, o campo brasileiro ainda apresenta cenários, ok, de produção tradicional, de produção arcaica, absorvendo muitos trabalhadores. Perfeito? Então, fiquem atentos a esses detalhezinhos na formação do PIB, tá? Os fatores naturais que envolvem a produção agrícola no Brasil, destacando aí o clima e o solo, os probleminhas que o solo enfrenta, né? Erosão, vossoroca, esgotamento, laterização, lixiviação e possíveis soluções para minimizar esses problemas, tá certo? É isso que você precisa saber, amiguinho. É esse quadro, é esse panorama, é esse cenário que você precisa ter. Bacana? Depois a gente fala de novos assuntos ligados aí à questão agrícola. Legal? Espero que você tenha curtido, dê aquele likezinho, se inscreva no canal, compartilhe com os amiguinhos e estamos aí, amigo. Valeu, aquele abraço para você, sucesso, é nóis!